Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo. Bom dia, eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar das eleições municipais e a pós-pandemia. Em novembro, na maior crise sanitária do século, a população vai às urnas para escolher os futuros prefeitos e vereadores das 5.570 cidades do país. O Observatório do Terceiro Setor ressalta a importância da participação popular nas decisões políticas e discute agora o que precisa ser transformado nas cidades brasileiras, além dos principais desafios que as gestões municipais terão no pós-pandemia. Para falar sobre o assunto, eu vou conversar com Walter Caldana, que é professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie de São Paulo e coordenador do Laboratório de Políticas Públicas, sediado na mesma instituição. Eleonora Massia, presidente da Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas. Você vai também conferir as notícias do mundo com a repórter Mônica Grader, da Rádio ONU, direto de Nova York. E os destaques do Observatório do Terceiro Setor com Júlia Pereira. E a participação do jornalista Franklin Valverde. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Walter. Bom dia, Eleonora. E bom dia a você que está em sintonia com o Brasil Cidadão. Franklin, com esse astral que o país vive, como motivar o cidadão comum a ir votar em novembro nas eleições municipais? Olha, acho que a melhor forma de incentivar o cidadão comum, como você disse, é mostrar a importância dele estar atento ao que acontece na sua cidade, no seu bairro, na sua rua. Porque agora esse é o momento de nós tratarmos isso, né? Nós estamos nas grandes questões nacionais que são importantíssimas, como a questão da má administração da pandemia que está assolando o Brasil de uma forma terrível, as queimadas e tantas outras barbaridades que estão sendo feitas nesse Brasil, mas esse é o momento que tem que se reservar um tempo para se discutir o buraco da sua rua, o ônibus que não passa na sua rua, enfim, aquela área verde que não está sendo preservada na praça ao lado da sua casa. Esses são os assuntos importantes que você deve debater e responsabilizar vereadores e o futuro prefeito ou prefeita que será escolhido por todos nós. Bom dia, Walter Caldana. Seja bem-vindo novamente ao Brasil Cidadão, depois de um longo tempo. Acho que o microfone do Walter está desligado. Desligou o microfone de Walter. Eu vou passar para a Eleonora Massia, que é a presidente da Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas. Tudo bem, Eleonora? Seja bem-vinda ao Brasil Cidadão. Tudo bem, obrigada aos amigos que estão aqui presentes, né? Um prazer poder estar aqui contribuindo, colaborando e refletindo sobre esse importante tema das eleições municipais. Vocês idealizaram um projeto Cidades Pós-Pandemia, mas antes eu gostaria de conversar sobre esse momento. O que o arquiteto brasileiro pode dar de contribuição para que o Brasil saia dessa crise sanitária e política que o Brasil vive? Bom, primeiro ponto que acho que é importante a gente reforçar é voltar a mobilizar pelo planejamento urbano. E o planejamento urbano não é uma questão só técnica, não é só uma questão de urbanistas, de arquitetos, né, de pessoas que atuam diretamente na formulação e na implantação desses planos, mas é a mobilização de toda a população, né? E esse é o intuito também da gente ter lançado uma carta proposta aí para os candidatos e candidatas, né, as câmaras de vereadores, as prefeituras de todo o Brasil, para que a gente possa voltar a mobilizar a população por esse tema. Né? Agora há pouco a gente falava sobre a questão do plano diretor. O plano diretor é um dos instrumentos para poder mobilizar a população, né? Mas nós temos as questões aí de orçamento participativo, a questão dos conselhos setoriais, que é importante voltar a mobilizar os conselhos das cidades. Perdemos o Conselho Nacional, mas precisamos voltar a mobilizar para que prefeituras possam voltar a implantar no plano municipal instâncias de controle social, de acompanhamento das políticas públicas e das políticas urbanas também. Hoje, a palavra de ordem dos arquitetos brasileiros é, primeiro, numa dimensão, é a dimensão política da participação, né, do cidadão e também das questões urbanas que envolvem as principais capitais do país. Eleonora, hoje, em 3 palavras, o que você diria que São Paulo precisa para melhorar a vida do cidadão comum?
Bom, a nossa proposta é que a gente consiga fazer um pacto, né, voltar a ter um pacto pela cidade, que a gente possa trabalhar em 3 grandes frentes, né? A primeira é a da governança metropolitana, no caso de São Paulo, né, acho que isso está muito bem colocado, inclusive com instâncias de atuação e de governança da região metropolitana, que é bastante a mais complexa do Brasil. Depois a questão do plano diretor, e que aí não basta fazer o plano diretor, mas implementar o plano diretor, né? Manter ele em constante acompanhamento, fazer as atualizações periódicas e conseguir implementar os instrumentos, né? Tanto no que se refere aí à escala do bairro, quanto à escala, né, mais micro urbana, né, da vida, que impacta diretamente a vida das pessoas. E, por fim, a frente que a gente estava colocando aqui do monitoramento, né, da gente conseguir ter instâncias de participação, de transparência, de controle social, que é o que hoje falta em todos os níveis de governo, né? No plano federal, a gente, infelizmente, tem aí ataques constantes, né? Entidades como o INPE, o IBGE, que não permite que a gente possa ter acesso aos dados, que são fundamentais, né? A gente precisa ter acesso aos dados para poder planejar e para poder fazer com que as pessoas se apropriem, né, do que realmente está acontecendo. Vocês estavam agora no caso das queimadas, né, fazer a negação, né, dos números, dos dados, o que temos, né, quem está sendo atingido, em que escala, né, fundamental para que se possa atuar com uma política pública integrada, consistente, que possa envolver aí as diversas esferas de governo. Não dá para fazer política municipal sem estar integrada com as políticas, né, no plano estadual e no plano federal, né? Essa visão é necessária. Agora sim, parece que restauramos nosso contato com Walter Caldana. Olá, Caldana, bom dia. Seja bem-vindo ao Brasil Cidadão. Lembrando você, ouvinte, que nas nossas entrevistas, nesse período de pandemia, é via Skype. A gente tem algumas dificuldades de comunicação, mas hoje nós estamos falando do assunto, do documento importante que a Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas produziu, e a gente começou a falar dele. Eleonora, aquela mudança, as grandes mudanças que acontecem no país, a gente sabe que começa pelo município. E você já citou 2 vezes já o plano diretor. O plano diretor de São Paulo possibilita o cidadão ter esperança de que haveremos mudanças urbanas na nossa cidade? Bom, acho que o professor Walter Caldana, né, vai poder nos falar um pouco de forma mais aprofundada sobre essa questão do plano diretor de São Paulo especificamente, né? Eu não estou em São Paulo, mas acompanhei o processo todo, o processo de disputa em torno, né, das questões fundamentais do plano diretor, e a gente falava, né, da importância de se ter controle sobre as questões relacionadas à valorização da terra urbana e expansão do mercado imobiliário, né? Isso é fundamental, tanto no sentido de ter uma cidade, né, mais, enfim, né, melhor planejada, quanto a necessidade da gente conseguir reverter, né, a mais-valia urbana em prol do interesse público. Isso é fundamental, e ainda mais em uma cidade com a escala de São Paulo, né? Então, isso é importante, sim. O poder público, ele tem essa função de justiça urbana, né? De também promover a justiça urbana, e com que os ganhos em cima da terra urbana, da valorização imobiliária, possam ser, agregados à melhoria da cidade, né? Possam ser apropriados, né, por todos e não por uma minoria, né? Mas o professor Walter Caldana acho que tem dados mais importantes e aprofundados sobre o assunto. Bom dia, Caldana. Agora sim, seja bem-vindo ao Brasil Cidadão. Muito obrigado, Joel, Franklin, minha amiga Leonora, nossa presidente, e, bem, é um prazer estar aqui no seu programa, e essa questão da pandemia, o plano diretor de São Paulo é um plano bom, é um plano muito acima da média dos planos diretores que nós temos o hábito de ter aqui no Brasil, e ele é também um plano muito, muito acima da média da história dos planos diretores de São Paulo, né? Ele é uma evolução. Porém, o plano diretor é um documento inicial, e existe uma série de outros instrumentos que vêm a partir do plano diretor.
cujo plano diretor tem um documento anterior a ele, que é a Lei Orgânica do Município, e um outro ainda, que é o Estatuto da Cidade. Ou seja, é uma cascata de instrumentos jurídico-administrativos. Muito bem. Em São Paulo, nós demos um salto de qualidade com o plano diretor, na média. Mas os demais instrumentos continuam na fila para melhorar. A começar da Lei de Zoneamento, que infelizmente não evoluiu tanto. Isso que eu ia te perguntar, Caldana. Esse plano diretor conseguiu contornar o crônico problema da cidade, que é a especulação imobiliária? Olha, ele, na verdade, ele conseguiu contornar, pedir muito, mas ele conseguiu equacionar e tornar visíveis algumas contradições importantes que antes não eram tão visíveis. Mas o problema da lei de zoneamento não ter evoluído tanto quanto é que algumas vicissitudes, algumas distorções que foram se acumulando nos últimos 40 anos, quase 50 já, permanecem. Então nós estamos vivendo um momento contraditório, um momento de transição. A pandemia, indo direto ao ponto, na minha opinião, não vai mudar nada, mas ela vai acelerar coisas que já estavam em transformação. Uma delas é o fato de que nós temos que tornar os nossos instrumentos pós-plano diretor, lei de zoneamento, fazer os planos de bairro, que a gente não sei por que não faz, fazer os projetos locais, usar os PIUs, planos de intervenção urbana, como se deve, não como um desvio do plano diretor. Ou seja, nós temos muito trabalho para fazer. A pandemia, tragicamente, pode ser uma oportunidade para acelerar essas transformações que estavam em curso. Isso que você enumerou será o grande desafio de prefeitos e vereadores para um processo de mudança? Sem dúvida nenhuma. O Brasil tem, e São Paulo em particular, tem uma enorme quantidade de conhecimento e de projetos para superar os elementos principais da crise urbana, na área de saneamento, na área de habitação, na área de educação. Por quê? Porque o Brasil tem uma história de fazer planos setoriais muito bons, porém, eles não se falam, eles não conversam entre si, nós não temos transversalidade, e com isso eles ficam na generalidade e não se efetivam como poderiam. Qual é o grande desafio dos próximos prefeitos? Serem maestros, não serem solistas. Segurar a vaidade, segurar os projetos políticos pessoais, segurar uma discussão indevidamente nacionalizada e conhecer a história das suas cidades, conhecer os projetos que elas têm, que são muitos, e articulá-los todos. Nós vamos precisar, como nunca, de prefeitos que sejam políticos, que sejam bons políticos, que saibam dialogar, que saibam conversar com as diferenças. Não adianta gestor que venha dizer que a eficiência se dá a partir da desmontagem. Não, a eficiência se dá a partir da eficiência. Vamos ouvir agora a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria. O mundo precisará de mais de 428 bilhões para conectar todos à internet até 2030. A Monica Grady, de Nova York, traz as informações. O mundo vai precisar fazer um investimento de pelo menos 428 bilhões de dólares até 2030, caso queira levar a internet aos 3 bilhões de pessoas que não têm acesso atualmente à rede mundial. O investimento deve ocorrer pelos setores público e privado, segundo o secretário-geral da União Internacional de Telecomunicações, UIT. Em comunicado, Roulin Zhao afirma que encontrar a forma de levar a internet banda larga a cada pessoa no mundo até o final da década é o objetivo da agência. A UIT afirma que nos últimos meses, a pandemia mostrou vários tipos de desigualdade dentro e fora de países e regiões, incluindo a qualidade de acesso e uso da internet. Zhao acredita que é hora de mobilizar o financiamento necessário para que a banda larga chegue a todas as comunidades sem o serviço. A crise global do novo coronavírus também forçou vários serviços a passarem para a plataforma digital. E sem o acesso à internet, existe um risco real que as pessoas fiquem ainda mais abandonadas e esquecidas.
A agência da ONU também ressalta que o acesso online de forma universal e barata é fundamental para que os objetivos de desenvolvimento sustentável sejam alcançados. Segundo a OIT, mais de 12% de toda a população global sem acesso à internet vivem em áreas remotas, a maioria na África e no sul da Ásia. E essa brecha é agravada pelo chamado fosso digital de gênero. Em todo o globo, mais homens que mulheres utilizam a internet. A rede mundial tem apenas 48% de usuárias contra 58% de homens online. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayle. Franklin Valverde, esse é o grande desafio do país, né? Uma boa parte da população brasileira não tem acesso à internet ainda. É verdade, isso é fundamental para jogar definitivamente o país no século XXI. Tá? E esse tempo de pandemia tem mostrado o quanto é importante e necessário a conexão das redes e da população a essas redes, né? Porque como muitas das pessoas, se não totalmente ou pelo menos parcialmente, elas estão isoladas ou forçosamente algumas delas pela questão da pandemia, as redes fazem com que você interaja com o outro. Isso me faz levantar uma questão aqui que logo no início do programa foi colocada pela Eleonora, e eu acho que o Walter e a Eleonora poderiam desenvolver. Foi dita a questão do orçamento participativo, e acho que essa questão do orçamento participativo teria muito a ver com essa questão da participação e da ampliação das possibilidades de acesso à internet de todo mundo. Se essa internet funcionasse como deveria, isso facilitaria que a população participasse desse chamado orçamento participativo, que hoje, de uma certa forma, principalmente na administração atual aqui de São Paulo, que a gente pode falar, né, é meio letra morta, não há uma participação efetiva da população sobre isso? Walter? Bem, sem dúvida nenhuma, a internet, os novos meios digitais de comunicação, eles são um instrumento valiosíssimo para qualquer processo participativo ou colaborativo. Hoje, por exemplo, projetos de arquitetura são feitos de modo global, mundial. Às vezes o arquiteto está num país, o calculista em outro, o desenvolvedor em outro, para fazer projeto para um outro país ainda, ou seja. E no aspecto político, então, é uma ferramenta valiosíssima para o bem e para o mal. Mas nós temos que aprender a usá-la sempre para o bem. Agora, você tocou numa questão fundamental, que é a questão da descentralização efetiva da gestão. Descentralizar a gestão não é apenas a descentralização política, mas é a descentralização orçamentária. Tem poder quem tem dinheiro. Então é assim, não adianta você mudar o nome da prefeitura regional, toda a gestão, e dizer num discurso lindíssimo que você vai descentralizar a gestão, se, por exemplo, os conselhos regionais das regionais não são deliberativos, pelo menos parcialmente deliberativos naquilo que afeta aquela região, aquela subprefeitura. E se eles não podem deliberar, se nós não podemos deliberar parcialmente como executar parcela do orçamento. Então, o que acontece? Nós só vamos superar esta dicotomia, em São Paulo em especial, de termos uma cidade que nasceu descentralizada, que é polinucleada, mas é administrada de uma maneira piramidal, quando nós efetivamente descentralizarmos a administração. Para isso, isso não custa nada em termos de dinheiro, isso custa zero. Isso só custa vontade política e caneta BIC para assinar o decreto do prefeito. Eleonora, queremos ouvir você. Está desligado, Leonora, seu microfone. Bom, Muito acho bem. que temos aí a questão, né, como o professor Walter colocava, a questão da decisão política, né, da descentralização do processo decisório, né, das cidades, mas temos aí também uma questão de apropriação do que significa gerir a cidade. A visão é aquela do prefeito, né, o prefeito precisa estar o tempo inteiro
fazendo obras, né? E isso ser um modus operandi, e dentro de um calendário de 4 anos, o que é terrível também, porque demonstra, primeiro, uma falta de planejamento total, né? Falta de gestão do recurso público, no sentido dele poder ser melhor utilizado, né? E ter um planejamento de longo, médio e curto prazo, né? Saber exatamente quais são as obras imediatas que podem ser feitas na cidade, muitas vezes com baixo custo, e obras que precisam de um planejamento que não vão se encerrar. Muito bem, perdemos o contato com a Eleonora, houve um problema no Skype. Né? Então, Eleonora, caiu a linha, desculpa, isso. caiu. Eu queria que você concluísse seu raciocínio a respeito do que você estava Deu uma falando. congelada, na verdade. Tá, desculpa, deve ter sido a rede aqui, a minha rede. Então, fechando é isso, a gente conseguir ter que as pessoas participem e se apropriem do que é o processo de planejamento, seus tempos, o custo disso e a necessidade da gente conseguir ter uma continuidade num prazo mais longo. Caldana, o que a Eleonora colocou me ocorreu que esse é um problema crônico no nosso país, que não é um planejamento de Estado, mas de governo. Quando ela falou 4 anos depois muda tudo, como é que nós chegamos a um plano de Estado, não de governo? Essa é uma das questões que a gente tem que resolver, políticas que a gente tem que resolver no país, né? Nós temos que superar isso de uma maneira bastante objetiva, que é valorizar a inteligência interna da máquina pública. A máquina pública, o chamado Estado, ele tem uma inteligência. Por exemplo, vamos pegar o Estado de São Paulo. Por que é que o Estado de São Paulo é hegemônico no Brasil? Porque depois da Revolução de 30, quando o Estado perdeu na guerra, mas ganhou na política, sabe qual foi a reação do Estado de São Paulo a toda a situação da época? Fundar a Universidade de São Paulo em 32. Sabe por que São Paulo tem a hegemonia hoje no Brasil? Porque São Paulo investiu maciçamente em pesquisa e desenvolvimento no setor público para criar uma inteligência do Estado que fez o planejamento territorial, que fez a Unesp, que fez a USP, que fez a Unicamp, que tinha o Badesp, que promoveu o agronegócio, que promoveu a indústria. Ou seja, e o que é que nós estamos assistindo? CEPAM sendo fechado, a Emplasa sendo fechada, nós estamos assistindo o CDHU sendo fechado agora no fim do ano, Fapesp, ou seja, a Sabesp, enfim, Fapesp, nós estamos um dublê de privatização do metrô, ou seja, nós estamos vendo o desmonte da inteligência do Estado. E aí, nós estamos entrando numa cantilena, no meu modo de ver, grave. E quero fazer um parênteses, eu não tenho nada contra privatizações, tá? Porque o que eu vou falar parece que eu sou contra. Não sou. Apenas eu acho que tem que ver o que é que se está privatizando e por quê. Então é o seguinte, nós estamos confundindo um Estado eficiente com um Estado mínimo. E aí o que acontece? Por exemplo, sabe por que nós tivemos um descontrole na ida, um dos motivos, na ida do vírus para o interior, que houve um momento até de um certo frisson, porque na capital começou a cair, no interior começou a borbulhar? Porque não se tem mais o controle de fluxos do Estado, do fluxo de mercadorias do Estado pelo Estado. Não tem dado. Não se faz governo eficiente sem dado. Isso é muito sério, o Franklin, Joel, Eleonora sabe bem disso. Então, como é que a gente tem que fazer? A gente tem que investir maciçamente em pesquisa e desenvolvimento, internamente no Estado e no setor privado. Sabe por que o agronegócio de São Paulo é como é? Porque existia um negócio chamado DIRA, Departamento não sei o quê da Agricultura, de interiorização da agricultura, que eles tinham o técnico indo nos sítios, nas fazendolas, no interior profundo, ensinando a criar, ensinando a combater ferrugem. Lembra da ferrugem? Lembra do cancro? Café. Lembra que nós tínhamos barreira na divisa do Estado de São Paulo com o Estado do Rio de Janeiro? Ou seja, nós não podemos perder isso, porque se nós perdermos a inteligência do Estado que vem sendo acumulada,
80, 70 anos, nós vamos ter problemas sérios. São Paulo deve muito a umas figuras. Alguns governadores eu acho que foram fundamentais. Carvalho Pinto foi fundamental. Foi um dos que mais investiu maciçamente em pesquisa e desenvolvimento. Franco Montoro investiu maciçamente em descentralização. Paulo Egídio Martins investiu maciçamente na estruturação e na equipagem, na contemporaneização do Estado. Mário Covas, ou seja, nós temos que nos lembrar que a inteligência interna do poder público é fundamental para sustentar a hegemonia do Estado de São Paulo e da capital. Leonora, quero te ouvir. Como que a sociedade civil pode se contrapor a esse processo de desconstrução do Estado aqui no nosso país? Bom, acho que foi muito bem colocada, né, a questão de que o processo de privatização ele não pode, né, ser cego, né, no sentido de que vamos privatizar, vamos vender tudo, nada. Né? Primeiro tem aquela ideia, né, que se propaga, e isso não é à toa, né, de que o que é público é ruim, né, de baixa qualidade. O professor Walter citou vários exemplos ao contrário dessa ideia, né, que tentam impor, né, o que é público é sim de muito boa qualidade, né, se dentro de um planejamento mais amplo, dentro de uma política de Estado, tanto na área de pesquisa, ciência, mas também na área de políticas públicas essenciais, né, ele falou o caso da Emplasa, que é importantíssimo, o caso, por exemplo, da CDHU, nós fizemos esses dias um debate com o pessoal da FAPESP, o pessoal da CDHU, do ITESP, né, falando também sobre essa questão da memória, né, sobre o que foi produzido e com boa qualidade, né, quer dizer, nós temos aí um momento da pandemia que é a oportunidade da gente pensar nisso, nós vamos precisar, estamos precisando e vamos precisar das estruturas públicas de gestão, de políticas essenciais, como acesso à saúde, como acesso à habitação, como acesso ao saneamento. Nós tivemos uma mudança, uma alteração no marco regulatório do saneamento, agora em julho, que foi gravíssima, que abriu as portas para se privatizar o serviço de saneamento, de acesso à água e ao saneamento no país, né? No sentido de facilitar a privatização e tornar esses serviços, num curto e médio prazo, com um ônus muito alto, muito grande, para que se possa universalizar o acesso à água. Como é que nós vamos enfrentar, porque a pandemia do coronavírus ela não vem sozinha, possivelmente nós teremos outros desdobramentos da pandemia do coronavírus. Como é que nós vamos enfrentar uma pandemia, né, ou várias pandemias, sem ter o acesso universal à água, né, sem ter o acesso ao saneamento, o mínimo garantido à população? Então, nós temos avanços muito grandes em determinadas áreas, mas continuamos sendo um país com acesso a infraestruturas de forma muito deteriorada. E a eleição municipal é o momento também de se fazer essa reflexão. São Paulo é uma cidade muito rica, mas tem várias São Paulos dentro da mesma cidade. Né? E isso precisa ser colocado, isso precisa ser enfrentado, isso precisa estar detalhado, né? Em detalhes, de forma profunda, qual é essa situação, qual é a situação atual e o que é necessário para a gente poder reverter. Estou citando o caso de São Paulo, mas poderia citar de qualquer outra grande cidade no país. Né? Agora vamos ouvir as notícias de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor com a Júlia Pereira. Bom dia, Júlia, tudo bem? Bom dia, Frank. Bom dia, Joel. Desculpa, bom dia, Frank e aos convidados. Tudo bem? Tudo bem, Júlia. Quais as notícias que você tem hoje para nos contar? Bom, primeiro eu vou trazer o dado de uma pesquisa, uns dados reunidos por uma plataforma alemã, que mostram que 107 países perderam qualidades democráticas em 2019. O estudo avalia mais de 200 itens de liberdade política, igualdade e controle legal em 179 países desde 1900. O Brasil está inserido no grupo de países onde a democracia teve uma queda significativa na qualidade, ao lado da Hungria, da Turquia e da Sérvia. E o padre Júlio Lancelotti, que é muito conhecido pelo trabalho social relacionado a direitos humanos, principalmente às pessoas em situação de rua, registrou na última semana um boletim de ocorrência após ter sido insultado por um motoqueiro enquanto fazia um trabalho de atendimento no centro de São Paulo. Lancelotti afirma ser alvo de uma campanha de difamação vinda do deputado estadual
e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Arthur Duval, conhecido pelo apelido de Mamãe Falei. E para quem quiser entender melhor como funciona o processo eleitoral e o papel das cidades na democracia, o cientista social e político Humberto Dantas preparou o Guia do Voto Eleições Municipais, que está disponível para download, e esse download você encontra no nosso site, numa matéria publicada. É só acessar o observatório3setor.org.br para saber. Mas há mais informações, Júlia? Por hoje é isso, e quem quiser acompanhar a gente nas redes sociais, a gente está no facebook.com/observatório3setor e no Instagram também, @observatório3setor. Você volta na próxima semana. Obrigado pelas informações. Obrigada. Muito bem, essa foi a Júlia Pereira, que trouxe as notícias de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor. Entre as notícias que nós ouvimos, Caldana, obviamente nós tivemos uma queda na qualidade da democracia brasileira. E como no início do programa eu não consegui repercutir com você, problemas no Skype, como resgatar essa qualidade democrática no país? É claro, levando a população a votar. Como motivar o cidadão comum, Caldana, nesse ambiente, a votar nas eleições municipais? No curto prazo, eu vou praticamente concordar e reproduzir o que o Franklin comentou. No curto prazo, nós temos que deixar claro, insistir, e nisso a imprensa tem um papel fundamental e, infelizmente, não está cumprindo bem, que é municipalizar a eleição. Deixar claro para o eleitor que sim, é muito importante nós entendermos os grandes embates ideológicos e etc, mas buraco, iluminação, ônibus, calçada, apropriação dos ganhos que a infraestrutura urbana instalada com dinheiro coletivo propicia, apropriação coletiva dos ganhos, ou seja, todas essas questões que nos permitem dormir meia hora a mais de manhã, chegar meia hora mais cedo à tarde, à noite, economizar 1 hora por dia que eu fico no ônibus e usar esta hora inteira para viver melhor com a minha família, para estudar, para namorar, para descansar, enfim, para cada um de nós, é apertando o botãozinho lá e entra, entendeu? Então, nós temos que mostrar para a população que esta eleição é fundamental para a sua qualidade de vida individual, não apenas a qualidade de vida coletiva. Eu acho que isso é muito, muito, muito importante. Eu quero repercutir com você, Frank, e com a Eleonora. Municipalizar as eleições agora de novembro. Tem muita gente que não concorda com isso, que deve ser um julgamento a respeito do que o governo federal tem feito nos últimos 2 anos. Frank, inicialmente com você. Você concorda em municipalizar as eleições de novembro? Eu acho que é fundamental e necessário nós fazermos isso, Joel. Por que acontece? Se essa discussão, não desmerecendo a importância dos debates nacionais e das questões nacionais, mas se nós ficarmos só no discurso de discutir os grandes temas nacionais, o que vai acontecer? Corre o risco de nós elegermos um candidato que ele vai passar 2 anos, não digo nem 4, 2 anos, pavimentando o caminho para se lançar depois em nível federal, seja como senador, seja como até presidente da República, dependendo do município que ele for eleito. Então isso é um grande perigo, porque você acaba servindo simplesmente de palanque, né, com 2 anos de palanque para esse sujeito aí, ou essa sujeita, tá? E não aprofunda as questões fundamentais do dia a dia, como o próprio Walter Caldana colocou. É o momento de nós tratarmos agora das questões do nosso bairro, do nosso quarteirão, da nossa cidade. E, claro, no que pode afetar as grandes questões nacionais na nossa cidade, mas não ficar somente na discussão se é coxinha, se é bolsominion, se é isso, se é aquilo, e não aprofundar nas questões que são fundamentais do seu dia a dia. É o momento de nós aprofundarmos essas questões do cotidiano e não as grandes questões nacionais. Elas serão debatidas, assim, profundamente daqui a 2 anos nas eleições nacionais. Você concorda ou discorda, Eleonora? Não devíamos fazer um plebiscito aqui nas eleições municipais para julgar o que o governo federal tem feito com o país?
Bom, acho que é uma carga muito grande, né, para a eleição municipal ela ser plebiscitária, né? Acho que ela é, antes de tudo, para eleger bons gestores, né, para as cidades, e entender também qual é o papel do Poder Executivo e do Legislativo. Tem uma questão aí que permeia todas as eleições, mas eu acho que na municipal isso acaba tendo um destaque maior, que é a criminalização da política, né? É aquele discurso de que nenhum político presta, de que vereador não presta, prefeito não presta, que todo mundo é ladrão, e isso não contribui para um aprendizado e né, no sentido da gente conseguir ter uma alfabetização, né, no bom sentido, política de todos os cidadãos, né, de qual é a importância do seu voto, aquilo que o Walter colocava, né, a importância, quando eu estou lá votando, né, coloco lá o número do meu candidato e confirmo, eu estou afetando a vida da coletividade, mas estou afetando a minha vida pessoal também, ao meu viver na cidade que está sendo... Joel, me Oi. permite uma rapidíssima observação. Ah, desculpa, voltou, Eleonora. Voltou, Eleonora? Entrou aqui, mas já voltou. Não, mas é isso, né? A gente conseguir valorizar o momento do voto, valorizar a eleição e valorizar o papel do prefeito e do vereador nesse cenário. Que é importante para a democracia. Fundamental. A pequena observação que eu queria fazer, na verdade, são duas. A segunda no curto prazo foi isso que estamos falando. Agora, no longo prazo, a solução chama-se educação, educação, educação. E aí, a hora que você estiver cansado, um pouquinho mais de educação, né? Ou seja, esse é o nosso único caminho. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: a Constituição de 88 alterou uma estrutura que, não, na minha opinião, não se mostra eficiente, que é o seguinte: nós temos as eleições a cada 2 anos, sendo que num ano elas são municipais, que é esta, e no outro ano elas são estaduais e federais. Isto nos condena, nós, cidadãos comuns, somos condenados pelo nosso sistema político a ter uma gestão de 4 anos que não pode ser questionada. Por quê? Porque, na verdade, se elege o prefeito com uma maioria na Câmara, se elege um governador com uma maioria na Assembleia Legislativa e um presidente com o toma lá da cá com a maioria do Parlamento, do Congresso, e aí a sociedade só se manifesta naquele nível, de novo, daqui 4 anos. Antigamente, antes de 88, nós tínhamos as eleições assim, num ano era o executivo, lembra que eles até tinham feito voto vinculado, não sei o que, parará, e no outro ano era mais para o legislativo. De modo que a cada 2 anos a população se manifestava nos vários níveis de governo. É o sistema americano, né? Um pouco parecido com o sistema que é mais americano. próximo do sistema americano ou dos parlamentarismos europeus. Nós temos um problema aqui no Brasil, que a gente tem uma estrutura parlamentarista num país presidencialista, né? E aí isso acaba gerando esse tipo de confusão. Então, não se valoriza a eleição municipal como ela deveria ser valorizada, né? Ou seja, nisso que estamos aqui comentando. O presidencialismo de coalizão, como o pessoal chama. Né? Exatamente. Para mudar esta situação, precisamos de uma reforma política. Como você vê essa questão, Eleonora? Essa é uma pauta importante aí para ser discutida agora com todos os setores da sociedade, né? Não pode ser uma reforma política discutida só entre os políticos, né? Entre o parlamento e o poder executivo, né? Nós temos que ter, sim, uma ampla campanha, né, no sentido de envolver a população, até para poder entender, né, a importância, se apropriar da importância, né, do que significa uma reforma política, né? Nesse momento, eu estou em Salvador, na Bahia, e trabalhei já na gestão estadual, e a gente convivia muito com essa situação que o Walter colocou, né? A cada 2 anos, essa mobilização para eleger os seus apadrinhados e não uma visão mais ampla, né? No sentido do que significa eleger e renovar o poder, não só o executivo, mas também o legislativo e o que isso reflete na nossa vida, né? A grande mudança deve ocorrer através do município. É no município, e o Walter Cardano lembrou de um governador importante aqui em São Paulo, viu, Leonora?
foi o Frank Montoro que apostou muito, investiu muito na descentralização. Mas ela não consegue acontecer aqui no nosso estado por vários motivos. Entre eles, no município de São Paulo, as subprefeituras, elas não têm orçamento próprio, sim é o prefeito que vai designar. E, claro, isso influencia o crescimento da cidade. Caldana, como é que nós podemos concordar, aliás, concordar não, resolver esse problema? Você tocou nisso numa das respostas que você deu. As subprefeituras não têm um orçamento próprio e, portanto, há um crescimento desproporcional na cidade, onde se devia investir, e se investir nas periferias, por exemplo, do que em outros locais. Como é que nessa questão nós podemos resolver e, a partir dela, motivar a população, o cidadão comum, a ir votar em novembro próximo? Olha, essa questão da descentralização é fundamental. O governador Montoro, ele era um homem à frente do seu tempo e cada dia que passa fica mais claro que o governo dele foi muito à frente do seu tempo. Iniciativas que hoje está se tentando fazer, ele já tinha implantado lá atrás. Mas no município, o que acontece? Eu vou só te contar uma história rápida. No plano diretor, que eu acompanhei muito de perto, houve um processo participativo muito bom. Não o ideal, por óbvio, mas muito melhor do que todos os anteriores, porque havia experiência acumulada. E nas oficinas, que é um sistema muito interessante de participação, chegava uma hora que as pessoas se frustravam um pouco. Por quê? Porque elas descobriam que parte do que elas tinham falado nas oficinas não entraria no plano diretor, porque não era assunto de plano diretor. Na verdade, é assunto de plano de bairro e projeto local. E aí nós fizemos uma série de intervenções na Comissão Municipal de Política Urbana, etc., 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 para insistir que era fundamental a prefeitura investir nos planos locais, nos planos de bairro. Para quê? Para o cidadão se sentir cidadão, para ele perceber que não é uma questão dele ter acesso à prefeitura, não, ele tem acesso à construção da decisão, da onde vai estar a creche, da reforma que vai fazer na EMEI ou na EMF, como é que usa a cozinha da EMEI, no fim de semana, por exemplo, vamos fazer hortas ali naquela região, hortas coletivas, vamos fazer, enfim, um sem número de coisas que fica na escala das pessoas. Então, o que acontece? Nós temos que trazer o sistema de planejamento e gestão para a escala humana, né? As pessoas têm que andar da casa até o ponto de ônibus, ela tem que entender que ela está na casa dela. Então, por exemplo, Plano Municipal de Calçadas. Tudo bem, é fundamental, mais do que fundamental. Só que nós moramos numa cidade que boa parte não tem calçada. Então, o Plano Municipal de Calçadas é nós formularmos desenhos alternativos, rapidamente acessíveis, rapidamente implantáveis, para que um sem número de pessoas que não têm calçada próximo possam ter. Isso significa que talvez não seja a mesma calçada necessariamente na cidade inteira. Agora, talvez as pessoas que moram num determinado lugar sejam capazes de propor desenhos para aquelas calçadas rápidos, acessíveis, que elas acreditem. Eleonora, o Caldana colocou dois aspectos importantes, mas eu quero explorar o primeiro, que é o seguinte: o acesso da população não à prefeitura, mas ao planejamento da cidade. E a noção equivocada entre público e privado. É a minha casa e a rua não é minha casa, portanto a rua pode ter qualquer coisa. Então eu não vou me ligar se tem um buraco na frente da casa do vizinho, mas o problema é diante da minha casa. Isso requer que o cidadão tenha consciência dos seus direitos. Como formular isso? Como apresentar possibilidades para uma nova visão do cidadão comum a respeito do seu município, da sua cidade? Bom, acho que a apropriação do espaço público antes de tudo, né? E a gente, cada vez mais, né, acho que isso acaba perdendo, né, a importância
né, em algumas situações, mas em outras eu acho que a população passa também a se dar conta, né, de que o espaço público é para todos, né? Então acho que há uma reivindicação, talvez não tenha essa noção em relação à calçada, à questão da rua, a questão dos acessos, ao próprio transporte, né, que é uma concessão pública e que precisa ser acessível a todos, mas há uma reivindicação, por outro lado, de se ter espaços onde as pessoas possam ter acesso. É o caso dos parques públicos, né, das praças, onde essa percepção talvez seja um pouco mais facilitada, né, no sentido de que, olha, nós precisamos, não dá para ser tudo ou é de alguém, ou é privado, ou não é nada, né, que o nada, nesse caso, as pessoas consideram sendo a rua. Né? Então, acho que é um bom começo, e acho que a questão da pandemia aflora também essa necessidade, né, de querer estar na rua, num espaço aberto, num espaço onde eu possa entrar sem pagar, né, onde eu possa ter o mesmo acesso, né, do que a população, do que toda a população. Então, acho que isso acaba tendo uma importância agora muito grande, né? Não só os parques públicos, a questão das praias, a questão do acesso a espaços de convivência, e as gestões municipais vão ter uma responsabilidade muito grande nesse resgate, né? Nessa necessidade da gente poder oferecer, né? As cidades poderem oferecer espaços aprazíveis também para as pessoas poderem conviver, né? Caldana, essa coisa do público e do privado. A população de São Paulo vai muito a parques, mas ela não tem noção que aquele parque é o parque dela, que deve se fazer uma associação para melhorar as condições do parque. Pelo contrário, o Estado privatizou o parque, né? Você paga para entrar em alguns parques da cidade. Que equipamentos seriam necessários? Mais do que isso, que conceito seria necessário para mudar essa mentalidade privativista? Olha, nós temos uma questão muito importante que você está falando aí, que é a seguinte, e eu vou voltar a 2013. O recado que a sociedade deu em 2013, com as chamadas jornadas de maio, com aquela movimentação de milhões de pessoas no Brasil inteiro, não foi entendido, segundo a minha opinião, até hoje, pelos nossos políticos, tanto da direita quanto da esquerda. A população ali deixou claro o seguinte: queremos uma cidade que funciona. Chega. Faz 7 anos e até agora não temos propostas efetivas para dar respostas àquelas reivindicações. Uma das respostas passa exatamente pela sua pergunta, que é nós mudarmos, não só na sociedade, mas no próprio poder público, o conceito do que seja propriedade pública, do que seja uso público, do que seja gestão pública, do que seja gestão privada. O que é que está acontecendo? O que acontece hoje no Brasil, que é muito grave, é que nós temos a privatização da mentalidade da gestão pública. Só que a gestão pública é pública, ela não é privada. E agora, você imagina você levar para a iniciativa privada a mentalidade pública. Não dá certo, então o vice-versa também não dá certo. Então, o que acontece? Por exemplo, por que a gente vê tanta parceria público-privado morrer na praia? E elas são instrumentos fundamentais, porque você tem uma parceria de mentalidade privado-privado. Ou seja, o que é que nós perdemos ao longo dos últimos tempos? No médio prazo, talvez. Nós perdemos uma coisa chamada espírito público na administração. Ou seja, isto é muito sério. Eu falei numa resposta agora há pouco que nós temos que ter políticos gerindo a política. O Barack Obama falou uma coisa num discurso muito interessante. Ele falou: por que quando eu entro num avião eu quero um piloto experiente e para prefeito da minha cidade eu quero um político inexperiente? Há uma contradição aí, né? É uma contradição. Se eu for para o hospital, eu não vou querer que seja o tesoureiro do hospital que me opere. Juro por Deus, eu vou querer que seja o melhor cirurgião da casa. Você percebe? Não dá. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Por exemplo, nós temos programas hoje de privatização na cidade que são movidos por interesses ideológicos.
Isso é gravíssimo. Por que isso é gravíssimo? Porque quando a gente fala de privatização municipal, nós estamos falando de vender terreno. E qualquer sitiante sabe que terreno não se vende na Bacia das Almas. Você não põe todos os terrenos à venda ao mesmo tempo, porque você baixa o preço. Deve ter algum Então, outro interesse por trás disso tudo, né? Infelizmente. Joel, estamos a 5 minutos. Você tem alguma informação? Essa ingrata a função de dar essa notícia. Estamos a 5 minutos para terminar. Você tem alguma informação informação importante antes de eu concluir com os nossos dois convidados? O que eu quero dizer é que nós estamos agora com uma nova campanha, que é o Observatório em Movimento, né? Que nós estamos fazendo uma série de vídeos e de textos no nosso portal, nas redes sociais, para falar um pouco sobre a pós-pandemia e dando orientações de especialistas em várias áreas do conhecimento, para apontar para quem nos segue nas nossas redes, no nosso portal, melhores formas de passar por esse período difícil que nós estamos vivendo. E deixo aqui o convite final, rapidamente. Nos acompanhe no facebook.com/Observatório 3 Setor, e no Instagram, @Observatório 3 Setor. E também no YouTube, youtube.com/Observatório 3 Setor. Muito bem. Eleonora, quero começar com você. O Caldana fez uma crítica à esquerda e à direita. Que autocrítica o campo progressista deve fazer nesse momento, diante da crise sanitária e política que o país vive? Bom, primeiro agradecer a oportunidade, Joel, Frank. Foi um prazer receber. Caldana, um prazer muito grande poder estar aqui. E acho que é o momento da gente poder estar com o pé no chão, né? Fazendo não é o momento de grandes arroubos, né? É o momento realmente da gente continuar a luta, né, no campo mais geral e fazendo a defesa daquilo que nós acreditamos, né, que seja importante para toda a sociedade, mas conseguir ter, nesse momento de muita responsabilidade, importante essa fala do Caldana, não é para um amador, né, poder assumir a gestão pública das nossas cidades, é conseguir, eu acho que ter pé no chão, né, a cabeça tranquila, para a gente poder fazer um debate de alto nível, incluindo todas as políticas públicas e conseguindo agregar o apoio de quem defende uma cidade para todos, uma cidade mais inclusiva e com menos desigualdade. Caldana, suas conclusões finais. Bom, Por que o cidadão comum, a pergunta recorrente, deve ir lá depositar seu voto nas urnas? O que muda a eleição municipal no momento que a gente vive? Eu quero primeiro agradecer o convite. Franklin, foi um prazer. Eleonora, bom te ver. Joel, obrigado. Eu acho o seguinte, nós temos que entender que é através do município que nós conseguiremos mudar as estruturas gerais, tanto política quanto administrativas do país. Por quê? Porque nós moramos no município, porque nós conhecemos o nosso município, né? O melhor lugar do mundo é aqui e agora, e ele é o universo. Então, é fundamental a gente lembrar que nós, cada um de nós, somos público e privado ao mesmo tempo. Então, nós temos que defender as parcerias público-privado, nós temos que defender a participação da iniciativa privada, a participação inteligente da iniciativa privada como iniciativa privada, as ONGs, o terceiro setor, os ativistas urbanos, os movimentos sociais, todos nós somos vários, né? E é na eleição municipal que esses nossos vários, né, esses nós vários, podemos nos expressar. Então, é fundamental os movimentos estarem presentes, os ativistas estarem presentes, os empresários estarem presentes, e o poder público, como já foi dito aqui, profissional, gerindo essa coisa toda, né? A chamada coisa pública. A expressão dentro dos valores republicanos. Dentro dos valores republicanos, perfeito. O Brasil Cidadão está terminando. Eu agradeço a presença de Walter Caldana, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie de São Paulo. Eleonora Mácia, presidente da Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, pontualmente às 9 horas, você pode acompanhar o nosso programa, o Observatório na Brasil Atual. Nós vamos falar sobre o meio ambiente, o desmatamento e as queimadas que estão acontecendo, lamentavelmente, no Brasil.
E nós ficamos por aqui sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.